Tá me ouvindo aí, Bruno? Tá me ouvindo, Bruno? Bom. Tá respondendo? Bom, vou seguir então, vai. Vamos lá. Então, é o seguinte, ó. A gente tinha parado aqui no domínio da caatinga, tá? A vegetação da caatinga. Vou aumentar o zoom aqui para vocês acompanharem comigo. Agora, pronto. Beleza? Então, ó. A caatinga é a vegetação típica da região Nordeste, tá bom? Eu vou fazer a leitura aqui com vocês acompanham. Então, ó. Eu acho bem importante grifar essa parte. Deixa eu só pegar aqui, habilitar. Pronto. Habilitei. Agora sim. Vamos lá. Então, ó, pode grifar essa parte aqui, importante, tá? A caatinga é a vegetação típica do sertão nordestino, situada em áreas de domínio do clima tropical semiárido, com solo pedregoso e arenoso. Então, a vegetação típica da caatinga, ela encontra-se aqui na região do sertão nordestino, tá? Nessa região de clima tropical. Esse é um clima tropical semiárido, porque olha só a imagem desse tipo de vegetação, tá? Tem o predomínio aqui, ó, do cacto, tudo bem? Então aqui é o predomínio da seca, a região, esse tipo de vegetação nós chamamos de xerófita, que são as vegetações que são adaptadas ao clima, o clima bem seco, né? O clima semiárido nordestino. Uma característica importante é que essas raízes aqui elas são bem profundas, onde ela consegue absorver águas do lençol freático, tá bom? Então, esse tipo de vegetação é típico da caatinga. Então, olha só essa parte, ó. A denominação caatinga significa mata branca, em língua indígena. Deve-se ao fato de que durante a estiagem prolongada, toda a sua extensão se apresenta descolorida. É uma vegetação opaca, né? Que não tem aquela vida que nem, por exemplo, você vê aqui no Cerrado, por exemplo, tá bom? Quando as primeiras chuvas ocorrem, a vegetação torna-se verde novamente. E há arbustos espinhentos que dificultam a transpiração, né? O que caracteriza a vegetação de xerófilo, que armazena água em seu caule. Então, para que servem esses espinhos, né? No cacto, ele impede e dificulta a planta, né? Ela transpire. Então, ela mantém dentro do seu caule, armazena água. Então, ele consegue sobreviver através desse tipo de característica, tá? Próximo aqui é a vegetação de campos. Essa vegetação de campos, se a gente acompanhar aqui no mapa, deixa eu mostrar para vocês aqui de vegetação, ó. Vegetação de campos é essa aqui, ó, embaixo, que está em amarelo, tá vendo? Que pega na região sul do Brasil. A gente acabou de ver o clima da caatinga, o domínio da caatinga, né? Vou autorizar aqui. Pronto. A gente estava vendo o domínio da caatinga, que é esse que está em rosa. Deixa eu aumentar aqui, ó. Tá vendo? E agora, vegetação de campos, que fica aqui na região sul do Brasil, especificamente no Rio Grande do Sul, tá? No estado do Rio Grande do Sul. Então vamos lá, então, para as características da vegetação de campos. Anotem também, por favor, se vocês conseguirem aí, que essa parte é importante, tá? Deixa eu pegar aqui para vocês. Aqui. Bom, vamos lá. Olha só a imagem dessa paisagem de campos aqui embaixo, ó, tá vendo? Gramíneas, né? Lembrando que o extremo sul do Brasil, o clima ele é mais frio, então não se desenvolve uma vegetação tão exuberante, com árvores e florestas, né? E essa aqui é a vegetação de campos, onde eles utilizam principalmente para a criação do gado lá no sul do Brasil. Então vamos lá. Isso aqui é importante tudo, tá? Toda essa parte aqui.
Então, ó, os campos são encontrados em todo o Brasil. As principais áreas são a Campanha Gaúcha, no Rio Grande do Sul, tá? E Curitiba também pega uma parte. E alguns lugares aqui também. Essa região aqui, pessoal, ela concentra-se aqui, ó, grande quantidade de animais aqui, ó, no pasto, tá? Por conta dessa planície que nós temos aqui nessa região. É um planalto, na verdade, né? Onde eles conseguem fazer a criação do gado aqui, tá? Bom, é basicamente isso. Ó, o hotspot, tá? Que eu tinha falado para vocês, ó, tem o termo dele aqui se vocês quiserem ler ele depois, tá bom? Dando continuidade aqui, ó, nós temos as outras formações, tá? A formação Pantanal agora. Então, ó, deixa eu aumentar a tela aqui para vocês. Ó, a vegetação do Pantanal estende-se do sul do Mato Grosso até o oeste do Mato Grosso do Sul. Isso aqui é importante saber. Então, a vegetação do Pantanal, ela fica no Mato Grosso do Sul e pega o sul do Mato Grosso também. É uma paisagem vegetal completamente heterogênea, que é diferente, tá? Na qual se encontra desde florestas até o cerrado e campos inundáveis. Por que campos inundáveis? Porque essa aqui é uma região de planície. Então, em épocas de chuva, isso aqui alaga tudo. Bom, essa vegetação é bastante influenciada pela variação de altitude e solos. Nessas planícies, grifa, por favor, toda essa parte aqui, ó, que é importante. Nas planícies, destaca-se a vegetação rasteira. Nas regiões intermediárias são observados arbustos associados às gramíneas e nas maiores altitudes ocorrem as formações arbóreas, tá? Então, essa aqui é um tipo de vegetação do Pantanal, que pega o Mato Grosso do Sul e sul do Mato Grosso. E essas formações litorâneas, tá? Onde que nós encontramos principalmente aqui os manguezais, certo? Então, ó, as formações litorâneas são encontradas em todo o litoral brasileiro, divididos em dois tipos, os manguezais e o jundu. Os manguezais são típicos de litorais quentes e úmidos, tá? Ele fez isso aqui. Apresentando vegetação halófila, por ser que desenvolve, né, em áreas salgadas aí, tudo bem? E higrófilas, por se adaptarem a uma região mais úmida, com bastante umidade, certo? E pneumatófilas, por apresentar raízes aéreas. Então, uma característica importante dessa formação vegetal litorânea, nos manguezais, é essas raízes aéreas que eles falam, tá? A restinga é uma vegetação litorânea também, com arbustos associados às gramíneas, e não é alagado nem salino como o mangue. Então, nós temos a vegetação aqui litorânea, os mangues e a restinga, que é muito importante, principalmente aí para tartaruga do mar, tartaruga marinha, né? Onde ela desova nessa parte da restinga, né? Que é a parte onde tem aquelas graminhas no litoral. Tudo bem? Aí aqui ele pede alguns exercícios, tá? Esses exercícios aqui eu vou passar para vocês de tarefa. A página 21, depois eu vou jogar lá no Telegram para vocês certinho. E esses daqui não vai precisar fazer, tá bom? Sessão extra aqui, ó. Eu não vou cobrar de vocês essa parte, pode ficar tranquilo. E para terminar essa parte, pessoal, e concluir tudo isso, a gente entra aqui no capítulo 2, os recursos hídricos do Brasil, tá? Vamos lá, então. Aqui mostra, né, a questão da poluição das águas, né? Em relação a isso. Depois dessa atividade eu quero que vocês façam a parte também, tá? Vou passar depois. Eu vou entrar aqui nessa parte da matéria aqui, ó. Recurso vital, tá bom? Então vai falar da água, a importância dela em relação à vida, né? Vamos lá, então. A água é de vital importância para a nossa sobrevivência, já que aproximadamente 80% do corpo humano é composto por ela. Então, é importantíssimo para a sobrevivência. 80% do corpo coberto por água, né? Além disso, em forma líquida, a água é o mais importante fator de modelagem do relevo, pois dilui os materiais terrestres erodindo-os, transportando-os e acumulando-os. Então, a água em forma de chuva e na forma de rios,
ele atua principalmente na modelagem do relevo, ou seja, no processo de erosão, tá? Onde ele desgasta, acaba ocorrendo a erosão, ele transporta os materiais que foram erodidos e depois ele acumula esses materiais, tá? Na forma sólida, ou seja, em forma de gelo, a água é capaz de se acumular em grandes volumes, moldar relevos, arrastar blocos de rochas e esculpir a paisagem. Então, ó, grifa isso aqui, ó, tá? Na forma de gelo, ela também gera erosão. Na forma gasosa, participa ativamente da camada da nossa atmosfera, garantindo qualidade de vida necessária aos seres vivos por meio do ciclo hidrológico. Então, nós temos a água aqui na forma gasosa, que é muito importante para a questão do ciclo hidrológico da água, né? O processo de evaporação, condensação e a precipitação dessa água. Tá? Importante para manter a qualidade de tudo isso daí em relação aos seres vivos. De toda a água existente no planeta Terra, apenas 2,5% são doces. Ó, isso aqui, pessoal, é aquela coisa clássica, né? Das divisões. Também é importante vocês saberem. Então, olha aqui, ó. De toda a água existente no planeta, 100% dessa água, 2,5% são constituídos por águas doces. 97,5% águas salgadas, né? Encontradas nos oceanos e mares. Dos 2,5% dessa água doce, 77% encontra-se nas calotas polares. Os 23% restante corresponde aos rios, lagos e lençóis subterrâneos. Ou seja, nós temos uma porcentagem bem pequena de águas que estão dispostas para a gente aqui para o abastecimento, né? Em formas de rios e lagos, na forma líquida. Então, a maior parte dessa água doce, desses 2,5%, encontra-se nas calotas polares, então elas estão congeladas, tá bom? É uma água estratégica, vamos dizer assim, tá? Historicamente, os cursos de água sempre tiveram uma estreita relação com a sociedade humana. Várias civilizações surgiram em suas proximidades, utilizando-os para garantir o abastecimento da população, para o transporte e principalmente para a irrigação de áreas cultivadas. Atualmente, as águas dos rios são usadas para o abastecimento de residências, vive isso aqui, ó, onde ela é utilizada, tá? O abastecimento de residências, escolas, hospitais, lojas, restaurantes, áreas de lazer, etc. Além disso, as águas de um rio podem ser empregadas de maneira direta ou indireta como matéria-prima na fabricação de diversos produtos, como bebidas, remédios, entre outros. Então, a utilização dessa água é muito constante, porém, nós temos uma porcentagem pequena, ó, dessa água potável, tá? A maior parte dela está nos oceanos, mas ela é imprópria para o consumo porque ela é salgada, tá bom? Então, aqui nessa parte aqui, ó, ele traz, deixa eu só subir aqui, ele mostra pra gente a relação do ciclo hidrológico, tá? Ó. Deixa eu mostrar, deixa eu ver se tá aqui. Aqui, ó, ciclo hidrológico. Vamos lá, então. Bom, é aquela questão bem simples, né? Vamos lá. O sistema terrestre apresenta um volume total de água constante, sempre em movimento. Então, essa água está sempre se renovando, né? A água em estado sólido representa um importante reservatório, concentrado nas geleiras e no cume das montanhas. Parte das chuvas retorna para a atmosfera em forma de evaporação direta, enquanto a outra parcela continua no percurso até cair na superfície terrestre. Além disso, as plantas liberam vapor de água pela transpiração. Então, tudo isso faz parte desse ciclo, tá? As regiões de clima quente e úmido, ó, os climas quentes e úmidos, como é o caso da Amazônia, 70% da umidade é devolvida em forma de precipitação, tá? Já em regiões polares, a água em estado sólido é liberada em estado gasoso pela ação do vento. Nas áreas de floresta, uma parcela da água é retirada diretamente por folhas e caules, evaporando posteriormente. A outra parte continua o trajeto, porém de forma mais suave,
porque as folhas e os caules diminuem o impacto das gotas, né, da chuva sobre o solo, reduzindo a erosão. Então é importante tudo isso, né? Ele vai falar aqui, pessoal, da questão, né, de uma parte dessa água infiltra-se também no solo e faz parte, né, ela acaba entrando no subsolo e armazenando essa água em forma dos lençóis freáticos, e outra parte fica nos córregos, os rios, alimentando as cidades e as pessoas que precisam dela. Tudo bem? Então, ocorre esse ciclo hidrológico, essa evaporação, condensação e a precipitação dessas nuvens de chuva, que é importante principalmente para atender às nossas necessidades. Tá bom? Bom, para finalizar essa parte, pessoal, eu vou finalizar aqui na página 27, recursos hídricos e a disponibilidade e acesso. Tá? Vamos lá, então. O território brasileiro concentra mais de 12% da água doce disponível na superfície do planeta e abriga mais da metade de todos os recursos hídricos disponíveis na América do Sul, incluindo as reservas de água subterrânea. Isso aqui é muito importante. Inclusive, não sei se vocês conhecem ou não, mas foi descoberto, né, lá na região norte, entre o Amazonas e o Pará e o Amapá, um grande reservatório de água subterrânea, tá? Chamado Alter do Chão. Ele possui mais água do que o aquífero Guarani, né? O aquífero Guarani que a gente conhece, que pega aqui o estado de São Paulo também, ele é um importante reservatório, mas ele é um reservatório grande, né? Tem bastante água, tem. Mas esse que foi descoberto, ele não é tão grande em relação ao aquífero Guarani, né? Mas ele tem mais água porque ele é mais profundo do que o aquífero Guarani, tá? Tamanha abundância, né, desse grande volume de água que nós temos, 12% de toda a água está no Brasil, né, deve-se principalmente à ocorrência de climas quentes e úmidos. Então, ó, isso é proporcionado pelos climas quentes e úmidos. Então, muita chuva, evaporação e chuva, responsável por elevados índices de chuva na maior parte do país. No entanto, toda essa água não se encontra igualmente distribuída pelo território. Então, essa água ela não está de maneira, ela não se distribui de maneira igualitária, né, por entre os territórios. A maior parte concentra, aqui, ó, a maior concentração hídrica superficial brasileira está na região norte. Então, qual é a região do Brasil onde mais concentra essas águas, que corresponde a 12% de toda a água doce disponível no planeta? Na região norte, tá bom? Que corresponde aí, ó, 68% desse recurso no país, tá? E abastece apenas 8,3% da população brasileira. Na região Nordeste, a quantidade de água superficial é muito menor, correspondendo a 3% desse total do Brasil, né, para atender a população superior a 27,8% da população brasileira. Então, olha que coisa ruim, né, essa desigualdade na distribuição das águas. Enquanto na região Norte tem de monte, né, e pouca população, lá na região Nordeste tem bem pouco e precisa abastecer uma população bem superior em relação à região norte. A situação é muito mais preocupante nas áreas de grande concentração populacional, olha lá, ó, nas quais o consumo é acompanhado de perto pela contaminação por esgoto industrial e doméstico, o que reduz a quantidade de água disponível por pessoa e a qualidade também, né? Então, ó, tudo isso é prejudicado por quê? Porque muitas indústrias e o próprio esgoto, né, ele é lançado dentro desses rios, poluindo. É o caso, por exemplo, do rio Tietê. Quem já foi em São Paulo, passou lá na marginal do Tietê, você percebe toda aquela poluição presente dentro do rio, né? E aqui, ó, você tem um gráfico de potencial hídrico, né? Então, olha só, de tudo isso, né, 68% das águas estão na região norte, certo? E a população, ó, deixa eu colocar aqui para grifar, para arriscar. Aqui, pronto. Então, ó, 68% de toda a água se encontra na região norte, ó. Bom? E olha só o tanto de população que tem representando o Brasil. 8,3% de toda a população está na região norte, com grande quantidade de água. Diferente do Nordeste, olha o contraste. No Nordeste, existem apenas somente 3% dessa água,
com 27,8% da população necessitando dela. Então, por isso que há uma escassez dessa água na região Nordeste, principalmente no sertão nordestino, tá? No Sudeste, nós temos também bem pouco, 6% de toda a água, com 42% da população. Então, a maior população se encontra nessa região Sudeste, né? E ela também é desigual, essa distribuição. E, principalmente aqui nessa região aqui, onde ocorre a tal da poluição industrial aqui, ó, e a poluição doméstica, por conta do esgoto, tá? Aqui, ó, na região Sudeste. Tá bom? Região Sul com 7%, 14% da população, e o Centro-Oeste quase aí com 7,5% e 16% de água, tá? E o que ocorre é isso, né? Olha só que imagem ruim em relação à poluição das águas, né? Com o problema do lixo. E aqui, ó, essa foto aqui foi tirada no ano 2016, olha isso, ó, do Nordeste brasileiro. Enfrentou uma seca severa. A imagem mostra os efeitos da seca no interior de Pernambuco. Então, um solo bem seco, né? Não chove aqui. Lembra que essa parte não chove, né, do sertão, por conta do Planalto da Borborema, que fica aqui no litoral, impede que a umidade chegue para dentro do sertão. E tudo isso gera sérias consequências para a população local, tá? Bom, deixa eu ver aqui, ó. Pessoal, tenho mais alguns minutinhos, eu vou só responder esses exercícios com vocês para finalizar, tá? Depois eu passo o restante no Telegram. Então, ó, qual é a região brasileira que apresenta a maior abundância de água superficial? Então, a região norte, né? Que concentra aí 70% da água superficial. Então, ó, que elementos naturais favorecem esse fato? Graças à existência da floresta amazônica e a bacia amazônica. Então, por conta da floresta que evapora e chove, e por conta da bacia amazônica, que é a presença de inúmeros rios, e evapora bastante porque está próximo à linha do Equador. 2. Ainda considerando as regiões brasileiras, qual delas apresenta o menor potencial hídrico? A região Nordeste, tá? É influenciada principalmente por conta do Planalto da Borborema, que impede que as águas, que a evaporação e a chuva chegue do litoral para dentro do continente, para dentro do país. E detalhe, hein? Nessa região Nordeste aqui, ó, nós temos os rios intermitentes, que são aqueles rios que secam no inverno, tá bom? 3. Estabeleça uma relação entre a população total e a oferta de água potável na região Sudeste e explique os riscos que essa relação pode acarretar. Então, ó, na região Sudeste, ela é a mais populosa, não esquece disso, tá? E tem o maior, olha só, mas tem o segundo menor potencial hídrico do Brasil. Então, ela é agravada por conta disso, perdendo somente para a região Nordeste, o que pode acarretar uma escassez de água caso o Sudeste atravesse períodos prolongados de estiagem. Então, se acontecer de ficar durante um bom tempo sem chover, boa parte dessa população, né, a maior concentração que está no Sudeste, ela vai passar por escassez de água, tá? Porque o volume ele não abastece, ele não consegue abastecer toda essa população presente nessa região. Tá bom? Então é isso, tá? Depois dessa parte aqui a gente continua na nossa próxima aula. Deixa eu voltar aqui. Tudo bem, Bruno? Conseguiu entender o conteúdo aí? Então, beleza. Tá? Então, ó, eu vou finalizar o conteúdo com vocês, tá bom? Depois eu vou disponibilizar esse vídeo no Telegram. Fechou? Até a semana que vem, então. Bons estudos, boa semana aí, cara. Falou, tchau, tchau.